Uma coisa que eu comentei para vocês que é um problema que existe na criptografia de chave simétrica é justamente o compartilhamento dessa chave, né? Como é que você vai fazer a transmissão dessa chave de forma segura, né? Então, existe um algoritmo de troca de chaves que é bastante famoso, que é o chamado troca de chaves de Diffie-Hellman, tá? Foi uma solução bastante interessante que foi proposta por esses dois autores, né? Que não envolve a transmissão da chave em texto claro, né? A técnica por detrás do Diffie-Hellman é o seguinte: existe um desafio que é proposto, né? E existe um protocolo de comunicação entre essas duas pessoas. Então, a Alice e o Bob, não existe a transmissão da chave entre eles. Existe que a Alice ela propõe ao Bob um desafio, né? E o Bob, ao responder ou ao resolver esse desafio e ao haver uma troca de comunicação entre eles, eles chegam na mesma resposta, né? Sem essa resposta ter sido transmitida. Ou seja, o resultado dessa troca de informações e da solução desse desafio, né, é a chave simétrica que é utilizada posteriormente na comunicação. Né? Então, esse algoritmo de troca de chaves, ele recai nisso, certo? A solução do desafio é a própria chave que é utilizada na criptografia simétrica. Tá? Então, a troca de chaves de Diffie-Hellman é uma forma de você resolver aquele problema de como trocar essas chaves. Tá? Mas aí tem uma segunda forma da gente fazer isso, que se tornou uma nova forma de fazer a criptografia. Né? Você não usa mais a chave simétrica, você vai utilizar agora um par de chaves. Tá? Em vez de ter uma chave única para fazer a criptografia, a Alice vai ter um par de chaves, ou seja, duas chaves, e o Bob também vai ter um par de chaves, que vão ser outras duas chaves, né, que são diferentes. Então, a Alice ela vai ter uma chave que é uma chave privada, que a gente chama, e uma chave pública. Tá? E o Bob é a mesma coisa, ele vai ter uma chave privada e uma chave pública. Então, aqui, o Bob, por exemplo, está mostrando nessa figura aqui as duas chaves dele. Ó. KB+, é o key aqui do Bob, mais. O mais que está dizendo que é público. Tá? E o KB-, que está aqui embaixo, é a chave do Bob privada. Tá certo? Então, o Bob ele tem de posse dele essas duas chaves. Mas qual é o segredo da criptografia de chave pública? Essa chave pública do Bob, o KB+, ele distribui para todo mundo, certo? Eu posso ter, eu posso conhecer a chave pública do Bob, a Alice pode conhecer, a Trudy, que é a atacante que vai tentar quebrar essa confidencialidade, né? Ela também conhece, tá? Então a chave pública do Bob todo mundo conhece, só que a chave privada só o Bob conhece, tá? O Bob ele não compartilha esse segredo. A chave privada ele guarda somente para ele. E aí como é que a Alice pode mandar uma mensagem confidencial para o Bob utilizando esse esquema de criptografia de chave pública, tá? A Alice, ela tem uma mensagem de texto aberto, que é o M. Esse M ele vai ser a entrada desse algoritmo de criptografia. Só que a Alice, para mandar uma mensagem confidencial para o Bob, ela vai criptografar a mensagem dela utilizando qual chave? A chave pública do Bob, certo? A chave pública do Bob vai ser utilizada para criptografar a mensagem, porque a Alice conhece a chave pública do Bob, tá? Beleza. Esse texto cifrado é enviado, né? Ele chega lá no Bob e o que é que o algoritmo de decriptação do Bob vai fazer?
vai utilizar a chave privada dele para decriptar a mensagem. Então, quando você tem a chave privada aplicada em cima da mensagem cifrada pela chave pública, você recupera de volta a mensagem original, certo? Então, o Bob, ele consegue recuperar a mensagem original porque ele tem de posse dele a chave privada. Então, ele somente com a chave privada ele consegue decifrar. Agora, vamos supor que a Trudy, que é a invasora, ela intercepta essa mensagem, certo? Ela intercepta esse texto que está cifrado com a chave pública do Bob. Ela vai conseguir fazer alguma coisa? Ela vai conseguir decifrar essa mensagem? Não, ela não vai conseguir decifrar porque ela não tem a chave privada do Bob. Só quem vai conseguir decifrar essa mensagem é o próprio Bob, porque só ele tem a chave privada dele. Então, na criptografia de chave pública, você tem sempre a geração desse par de chaves que eles são indissociáveis. Eles têm uma combinação única entre eles. A chave pública do Bob só funciona com a chave privada e a chave privada só funciona com a chave pública, certo? Então, eles são gerados de forma de forma indissociável, ou seja, o par de chaves ele só faz sentido se forem utilizados de forma combinada entre eles, tá? Mas a chave pública ele é de conhecimento de todo mundo e a chave privada é de conhecimento somente da pessoa que tem a posse daquela chave, tá certo? Então vejam que a propriedade de confidencialidade ela foi mantida nesse esquema aqui, tá certo? Esse texto cifrado com a chave pública do Bob, ele é confidencial, ele é sigiloso, porque ninguém consegue saber a mensagem original dele, somente o próprio Bob, ok? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa para falar mais aqui. Então, tem essa propriedade interessante da chave pública e privada, que é o quê? Não importa a ordem com que você faça a tua encriptação, criptografia e decriptação. Se você primeiro faz criptográfica com a pública e depois com a privada, né? É a mesma coisa de você fazer primeiro com a privada e depois com a pública. O resultado vai ser a tua mensagem M, tá? Então tem essa propriedade interessante aqui que depois a gente vai ver que ela vai ser explorada. Mas nesse caso aqui de você mandar somente a mensagem confidencial, você primeiro criptografa com a pública, né? E o Bob depois aplica a chave privada dele para recuperar a mensagem, certo? Então, primeiro o público para depois ser o privado. Isso aqui garante a propriedade de confidencialidade. Ok? E aí o livro aqui vem falando do algoritmo do RSA, como eu falei para vocês, vem do nome, né, das iniciais dos três autores que propuseram esse algoritmo. Ele é o algoritmo mais famoso nesse método de criptografia de chave pública, né, que eu falei para vocês. Ele faz uso extensivo de uma aritmética de módulo N, tá certo? Então, eu não vou entrar em detalhes da parte matemática do algoritmo, tá certo? Mas ele envolve essa aritmética de módulo N, e essa aritmética ela tem uma série de propriedades interessantes, né, de associação, de permutação, que envolve que essas propriedades elas são utilizadas dentro do algoritmo para justamente garantir esse resultado aqui, né, que não importa a ordem com que você faça a criptografia, a decriptação, você consegue recuperar a mensagem, tá? Então, isso advém dessas propriedades aqui da aritmética de módulo N. E ele faz também uso de números primos, de propriedades de números primos, tá certo? Que ele garante que a complexidade
envolvida na fatoração desses números primos, principalmente se esses números primos forem grandes, se forem números grandes, o algoritmo de fatoração de números primos você não é eficiente. Não foi descoberto nenhum algoritmo que consiga fazer fatoração de números primos grandes em tempo curto. Tá? Então, como esses algoritmos eles levam muito tempo para processar, para achar a resposta, é justamente aí que vem a robustez da criptografia. Um atacante ele não consegue, com força bruta, fazer os cálculos necessários para fazer essa quebra da criptografia. Ok? Então, aqui no livro ele descreve bem direitinho qual é o procedimento, né, para você encontrar, para você criar as chaves, né, tanto a chave pública como a privada. Então, na verdade, as chaves nada mais são do que números inteiros, tá? Porque tem uma coisa que ele fala aqui que é o seguinte, ó, uma mensagem qualquer que você queira mandar, porque uma mensagem é um conjunto de bits, né? Você pegou a sua mensagem original, você codificou em bits, utilizando algum tipo de codificação, e essa mensagem, que é esse conjunto de bits, você pode transformar isso em números inteiros, né? Por exemplo, o número, a cadeia de bit 1001. Isso aqui você pode codificar dizendo que isso aqui é o número 9, o número decimal 9, né? Então, você sempre pode pegar um conjunto de bits e transformar isso em um número inteiro, tá? E todos os cálculos do RSA são baseados em números inteiros. Então, esses cálculos aqui que ele faz de multiplicação, de diminuição, de aritmética modular, tem horas aqui que ele faz exponenciação. Todos esses números que aparecem aqui, o E, o D, o Z, o M, o N, são números inteiros, tá? Então, os cálculos internos do algoritmo RSA é tudo baseado em números inteiros, tá? E você faz a tradução para esses números binários somente no começo ou no final. Quando você quer realmente recebe a mensagem binária, transforma isso para números inteiros, faz todos os cálculos matemáticos para fazer a criptografia RSA, né? E gera uma saída. E essa saída você transforma para números binários de novo, tá? E aí você transmite os números binários, né, no teu sistema de comunicação. Esses números binários chegam lá no receptor, aí você transforma para números inteiros de novo, faz todos os cálculos internos do RSA, do algoritmo de decriptação, e você tem a saída, números binários, que é a tua mensagem original, tá certo? Então tem essa transformação interna aí que existe. E aí a complexidade que existe dos cálculos internos do RSA, envolvendo números inteiros, né, que envolve os números primos, que envolve essa aritmética de módulo n, isso é tão complexo que uma pessoa que recebe uma mensagem cifrada, ele não consegue reverter os cálculos para achar a mensagem original, tá? Porque isso ia demandar um processamento muito grande para ele. Ele não iria conseguir fazer isso num tempo factível, tá? E aí, beleza, a gente falou da criptografia de chave simétrica, onde a gente precisa ter uma chave única, né, entre transmissor e receptor conhecida. E a gente falou da criptografia de chave pública, onde a gente precisa agora do par de chaves, né, da chave privada e da chave pública. Só que tem um porém. O porém é o seguinte: a criptografia de chave simétrica ela é muito mais rápida de você executar, de você processar, do que a de chave pública. Ou seja, pegando o algoritmo mais famoso lá da chave simétrica, que é o AES, tá? O AES ele é muito mais rápido de ser executado do que o RSA, que é o de chave pública, né? Se for implementado em software,
o AES, aqui ele está fazendo uma comparação com o DES, né? O DES é aquele primeiro algoritmo de chave simétrica que já está obsoleto, né? Mas ele é entre 1000 vezes e 10.000 vezes mais veloz. Se for implementado em software, é 1000 vezes mais veloz que o RSA. Se for implementado em hardware, é 10.000 vezes mais veloz. Isso é só para mostrar para vocês uma comparação relativa, dizendo que o de chave simétrica é muito mais veloz de ser executado. Então, o que acontece em muitas implementações hoje em dia é o que a gente chama de chave de sessão, tá? Que é o seguinte: você, no início da comunicação, você utiliza algum mecanismo para fazer a troca da chave simétrica de forma segura. Então, uma das formas de fazer isso é usando o algoritmo de troca de chave do Diffie-Hellman, que eu comentei para vocês. Ou então você pode usar o próprio RSA para fazer a troca da chave, né? Imagina que a chave simétrica, que é o segredo que você quer compartilhar, seja a mensagem que a Alice quer transmitir para o Bob, certo? Então, o que é que a Alice precisa fazer? Ela pega a chave simétrica, que é o segredo que ela quer compartilhar, criptografa essa chave simétrica com a chave pública do Bob e transmite, certo? Se a Trude interceptar essa mensagem, ela não vai conseguir fazer nada, porque ela não tem a chave privada do Bob, né? Então, somente o Bob pode receber essa mensagem. Então, no algoritmo de decriptação do Bob, ele usa a chave privada dele para descobrir o segredo, descobrir a chave simétrica. Então, vocês viram que o RSA, ou a criptografia de chave pública, ele foi utilizado somente para transportar, para fazer a troca da chave, ou seja, para a Alice passar para o Bob a chave simétrica. Ou seja, o algoritmo de troca de chaves, em vez de ser o Diffie-Hellman, que envolve aquela solução daquele desafio que eu falei para vocês, o próprio RSA foi utilizado para fazer somente essa troca da chave. E foi feita de forma segura. Ninguém conseguiu interceptar essa mensagem, né? Então, uma vez que houve a troca da chave, agora eles podem iniciar uma sessão, né? Então, essa chave de sessão é justamente essa chave simétrica que foi compartilhada pelo RSA. E a partir daí, essa comunicação ela pode ficar sendo criptografada utilizando a chave simétrica, que é uma criptografia mais rápida, entendeu? Então, se torna mais eficiente. Você fez uma combinação dos dois esquemas. Você utilizou a criptografia de chave pública para fazer a troca da chave entre as duas entidades, e a partir do momento em que essa chave foi compartilhada de forma segura, agora a criptografia de chave simétrica, que é uma criptografia mais eficiente, mais rápida, ela é utilizada para deixar a comunicação mais ágil. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido esse conceito aí de chave de sessão. E aqui ele vai explicar por que o RSA funciona, então, justamente mostrando aquelas propriedades que eu falei para vocês da aritmética de módulo N, né? Ele vai mostrando que uma mensagem consegue ser cifrada, né? Criptografada e depois decriptada, somente utilizando essas propriedades matemáticas aqui.